o microfone. Não, então... tá ligado. Tá ligado, pronto. Tá ligado. Quando o senhor falou lá do apóstolo, profeta, do evangelista, dos pastores e mestres, na nossa compreensão aqui, né? Acho que a crise para a gente, tá lá, tem a semente do amor, o apóstolo. A referência. Isso. Aí vem o profético, aquilo que não muda, tá lá, tal. Aí que é a graça. Isso, tá lá. Revelada. É a igreja. É o filho. É a igreja. É o filho no seu sentido absoluto, cabeça e corpo, Cristo e a igreja. Porque aí quando a gente está falando desse profético, não é só Jesus. Sim. É o Cristo, cabeça e igreja. Então a igreja é o corpo de Cristo, já revelado. Jesus casado. Isso. E tudo com pessoa. Isso aí, beleza. Aí vem o evangelista. Bota essa turma para dentro, tal, cheio de problema, aquela coisa toda, a igreja. Esse papel evangélico da igreja. Aí entra o papel pastoral. A gente pá, tal, beleza, tal. Quando chega na fase do ensino, que a gente tem como referência o profético, que materializa o apostólico, a gente às vezes fica com a sensação de que aquilo tem que ganhar um corpo social, ou seja, toda a instituição vai encarnar isso. E aí, quando essa instituição não encarna isso, vem a sensação de frustração. Porque às vezes a gente não consegue discernir que isso às vezes é marginal e não necessariamente institucional. E a gente fica querendo ver isso na instituição. E quando a instituição não materializa na história aquilo que não corresponde à sua expectativa, sim, você se vitimiza de uma congregação ruim. Porque no fundo, o que a gente queria? Insinceridade, né? A gente não está faltando sinceridade. Em sinceridade, a gente queria que aquilo que é profético se materializasse na história já na minha congregação. Está vendo? Lembra que quando eu fui falar do profeta, lá atrás, a gente falou o seguinte: há uma tendência de todo profeta se tornar deprimido. Por que o profeta se deprime? Não é por causa do problema, é por causa da expectativa. Por isso que a palavra de Deus diz: perplexos, porém não desanimados. Aí você vai entender por que nós temos que ser frustrados da expectativa. Porque a expectativa foi formada a partir de uma expectativa do divino, mas em cima da minha presunção de certo. Então eu presumo o meu certo na expectativa de que Deus vai abençoar meu certo. Então é uma presunção, é uma vaidade, é uma soberba. Então o profeta esbarrava na sua soberba, porque Deus dava para ele uma revelação, ele se apropriava daquilo como um ideal, ele idealizava aquilo. Então, no fundo, ele tinha que ser frustrado. Então, você vê que todo profeta passou por um momento de frustração. Por isso que Jesus diz que a última geração não vai ter outra sinal a não ser o de Jonas. E Jonas é um profeta, e particularmente diferente dos outros, frustrado exatamente na relação com os diferentes. Porque Jonas se recusava a chamar de irmão aquele que até então era o seu pior inimigo. Sério isso, meus amados? E que na sua frustração ele revela que ele estava mais incomodado com coisas do que com pessoas. Porque quando o sol queima aquilo que lhe dava sombra, ele fica indignado como quem quer morrer. Ele falou: está vendo, Jonas? Você é preocupado com as suas coisas e não percebe que eu estou ocupado com as pessoas. Você lamenta essa boboreira que te dava conforto, mas é incapaz de lamentar as galinhas. Jonas, eu não sofro pelas pessoas, eu sofro pelos frangos de Nínive. Eu não conheço só as pessoas daquela cidade lá, não, Jonas. Eu conheço as galinhas de lá. É mais ou menos isso que Deus está conversando com Jonas. E nós não estamos entendendo que esse é o sinal para a nossa geração.
E Jonas errou no que estava fazendo? Não, ele só mudou de direção. Deus mandou ele para um sentido, ele foi para o outro. Deus mandou ele pegar um barco, ele pegou. Mandou ele viajar, ele viajou. Só que para outro rumo. E a gente não percebe que a desobediência de Jonas trazia maldição para todo mundo que estava em volta dele. Às vezes a gente está achando que é o mundo que está desgraçando a igreja e não estamos percebendo que a igreja é a desgraça do mundo. Que esse mundo só não está mais ou menos arrumado porque sofre a igreja que tem. Então nós estamos achando que a igreja está sofrendo o mundo e, na verdade, o mundo está sofrendo a igreja. Simplesmente porque ela tomou o rumo errado. Está vendo a frustração do profeta? É a frustração do Elias. Qual é a característica do Elias? Todo profeta nos dias de Elias tinha pai. Todo mundo sabia quem era o pai do profeta. O profeta era mencionado pelo pai. O Elias aparece e ninguém sabe quem é o pai dele, só sabe de onde ele vinha. Ele era o tesbita. Então o povo sabia onde é que ele nasceu, mas não sabia quem era o pai dele. E nos dias de Elias, os profetas de Deus tinham pai, e os profetas do mundo tinham mãe. Todo profeta do mundo era filho da mãe. Literalmente, porque a mãe deles era Jezabel. Então Elias vem chamado para corrigir essa situação de filhos de mãe. Filhos de mãe é uma obviedade. Todo mundo nascido sabe que tem mãe. Porque mãe representa a divindade. A mãe é a obviedade do divino. Então todo mundo sabe que tem mãe. Agora, pai só é pai pela fé, porque todo pai é pai por adoção. A mãe sabe que é mãe, o pai crê. Sem nenhum demérito das mães que estão aqui. Então, quando você tira a paternidade, você fica com a divindade, a criação. Aí você tem a criação, mas não tem a geração. Você não sabe de que vontade você foi gerado, você sabe de que útero você foi parido. Por isso que o grande desafio da igreja é lidar com órfãos e viúvas. O mundo hoje é um mundo de quê? De órfãos e viúvas. Então, quando eu subtraio da igreja os aspectos subjetivos da relação, eu torno todo membro da igreja filho da mãe, porque agora ele é filho da instituição, mas ele não pertence a uma relação. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? A igreja é uma mulher. Então, se o filho for filho dos serviços da igreja, é uma obviedade, ele vai ter uma experiência com o divino, mas ele não vai ter uma consciência de vontade, só porque ele foi parido da igreja. E a igreja se torna o quê? A Diana dos Efésios. Quem é a Diana dos Efésios? Uma mulher que, em vez de ter corpo, tem peito. Um peito para cada um. Uma solução para cada necessidade. É isso que a igreja está se tornando. Um ambiente onde nós chamamos todo mundo, na certeza que todo mundo vai ter peito, porque tem um peito para cada um, mas não tem uma noção de relação e corpo. E Diana dos Efésios, Efésios. Então, quem era a divindade dos Efésios? A Diana, que gerava filhos da mãe, filhos do peito, filhos do serviço. O que tem que alcançar isso? O filho, enquanto é só filho da mãe, filho do serviço, em nada ele é diferente do quê? De um servo, porque ele não tem identidade e propósito. Ele tem percepção de existência e quer subsistir, mas ele não tem idade de sêmen, de natureza, de gene e propósito. Então, esse era o problema do profeta. O profeta achava que quando Deus dava uma visão para ele, era para resolver um problema e não para revelar uma natureza. Aí o profeta transformava a visão num ideal, achando que Deus estava falando aquilo só para resolver o problema e não para gerar uma cultura.
Então o Elias vem e acha que Deus vai dar poder para ele para resolver um problema, e o problema dele era Jezabel e os profetas. Aí, beleza, Deus falando, então vai lá e faz isso aí. Aí Deus manda fazer. E Deus dá para ele o plano para ele fazer, e ele faz exatamente como Deus mandou. Aí ele faz o culto que todo mundo queria fazer, desce fogo do céu, e fogo queima, e ele ainda esnoba, fala, põe mais água, e reza mesmo, que às vezes seu Deus está para, fala aí, demônio, e tal, e o trem está pegando fogo. Ele fala, agora Jeová vai falar, pá, queimou todo mundo, suador danado, uma tarde inteira matando gente, matou os profetas tudo de Baal, fez uma faxina. Agora a Jezabel se dobra. A mulher foi mais nervosa. Ele achou que ia resolver o problema, piorou ele. Manda falar para aquele safado que aonde ele escondeu, eu acho ele, vou acabar com a raça dele. O Elias falou, meu Deus do céu, ué. Se ela é a mãe dos profetas de Baal, eu vou ficar aqui até quando matando profeta? Para cada 100 que eu matar, ela produz mais 300. Nervosa desse jeito? Mãe do próprio marido? Homens maternalizados pela eficiência feminina? Amém, irmãos? Homens, fala devagar, homens maternalizados pela eficiência feminina? Como na profecia de Jeremias, colocamos uma rainha nos céus. E quando Deus vem conversar, porque nós colocamos uma rainha nos céus, qual foi a resposta? Deus vem falar com o povo, escuta, o que é esse negócio aí, vocês colocaram uma rainha nos céus? Deus agora virou a mãe de todos. Diga-se de passagem, vocês sabem onde é que Maria foi instalada como corredentora com Cristo? Em que cidade se reuniu o clero da igreja romana para declarar que Maria é corredentora? Na única vez que o clero romano se reuniu excepcionalmente em Éfeso. Porque lá é que vivia Maria, tem a casa da Maria lá. Foi para lá que o João levou ela. E ela teve que morar longe da cidade, porque ela já começou a ser sinal de veneração. Porque o povo não quer um pai, quer uma mãe. O povo não quer vontade, quer peito. O povo não quer direção, quer ter os problemas resolvidos e a necessidade satisfeita e os interesses contemplados. Aí quando Deus vem falar com esse povo, fala, o que é isso que vocês fizeram? Aí quem responde para Deus? Os filhos? Não. Os pais? Não. Quem responde são as mães. E as mães falam com Deus, não, que funciona assim, mãe. E Deus falou, explica como é que funciona. Foi o seguinte, nosso marido não fala nada, patrocina, e os nossos filhos buscam lenha para fazer o culto. E nós organizamos. E sabe, Deus, desde o dia que a gente funciona desse jeito, nunca faltou comida. Então funciona, irmãos. A desgraça é que funciona. Porque se não funcionasse, estava fácil. Essa estrutura, essa mentalidade maternalizada, resolutiva e não redentiva. Então nós temos uma proposta resolutiva e não redentiva. E aí a gente mantém as pessoas reféns da solução, porque eles precisam da gente para mamar. Aí não tem profeta filho de pai, só tem profeta filho da mãe. Porque os filhos não têm compromisso com a relação, têm compromisso com o benefício. E estão na instituição enquanto a instituição satisfaz o Deus que habita o seu ventre. O Deus que satisfaz suas necessidades e os seus interesses. Aí Deus pegou esse cenário que a gente colocou uma rainha nos céus, as mães orientavam o processo, os pais pagavam a conta e os filhos faziam a liturgia. Nada nem parecido com isso nos dias de hoje.
em que os homens pagam para não ser incomodado, as mulheres orientam a vida da igreja e os filhos conduzem a liturgia para não ter culto bom. O papel dos meninos é só tocar, cantar, fazer serviço para os crentes ter culto bom. Qual é o único ser no planeta que não precisa de um culto bom para continuar sendo fiel a Deus? O cristão. No entanto, os nossos jovens hoje estão sendo ensinados a usar os seus talentos para fazer culto bom para crente. Hein? Não existe tempo mais desperdiçado do que alimentar a carência de crente mal resolvido de ter culto bom para continuar sendo crente. Sendo que a igreja poderia ser o ambiente que instruísse e desse condições para esses jovens usar os seus talentos para transformar a cidade. De modo que a gente até aguentava ter um culto ruim, com a banda ruim, só para os meninos ser tratados no compromisso. Então, antes de ele ser talentoso, a gente queria que ele tivesse compromisso. Aí ele topa vir aqui tocar uma música ruim, meio desafinada, meio na marra, e a gente aguenta e suporta, porque quer estimular ele a ter compromisso antes de ter competência. E não a ter direito porque tem competência. Porque do jeito que nós estamos montando, não é qualquer um que sobe aqui não, eu estou exagerando. Não é qualquer um que sobe lá na paróquia que eu pastorei. E quando sobe o mais ou menos, eu tenho que escutar uma ladainha lá assim, feroz. Porque o povo tem medo, só porque um cara não cantou lá essas coisas, tem medo de perder esse mamador de teta. Quem dá conta disso? Fala, André. Não, quem aguenta um negócio desse? Quem aguenta ficar nessa função 30 anos, 40 anos? Vendendo almoço para pagar a janta. Alimentando capricho e carência de gente mal resolvida. Por isso que os profetas ficam loucos da cabeça, porque está lá. Aí nem o Elias aguentou, que é o símbolo do ministério profético. Quando Deus foi falar com ele estava nervoso. Nervoso não, com raiva, porque se estivesse só nervoso, estava bom, dá uma medo daqui a pouco. Aí ele chega lá e fala, o que é isso, Elias? O que você enfiou nesse buraco aqui de depressão? E o Elias estava pedindo para morrer. E morrer porque fez a coisa errada? Não, morrer porque fez a coisa bem certa, a coisa certa, bem feita, manifestou todo o poder que tinha e, ao final de tudo, descobriu que não foi suficiente. Ele está bronqueado com quem? Com Jezabel? Está preocupado com Deus, bronqueado com Deus, porque foi o quê? Desapontado. Por quem? Por Jezabel? Por Deus. Aí o que Deus arrumou para Elias? Para tirar isso desse lugar. O que era o problema do Elias? Solidão. Ele diz, fiz tudo que o Senhor mandou, do jeitinho que o Senhor mandou, desci o fogo, e o trem ficou pior, a mulher está mais irritada, agora quer até me matar, não entendeu nada, e eu estou aqui sozinho. Sozinho ele não estava, ele tinha um ajudante. Então empregado ele tinha. Ele não tinha o quê? Família. Não tinha um descendente. Aí o que Deus arrumou para ele? Falou, então você vai lá agora e unge Eliseu. Quando ele está descendo, o que o Eliseu gritou? Meu Deus, meu Deus! Foi isso que Eliseu gritou? Não, o que o Eliseu gritou? Meu pai, meu pai. E o Elias não queria muito aquilo não, amados. Se não é a insistência do Eliseu, porque são os mais novos que pegam a mão dos mais velhos e levam eles para um lugar que eles não querem. E se o Eliseu não garra no Elias, na mão dele, e arrasta o Elias, ele tinha morrido de solidão. Mas ele arrastou, recebeu o espírito de adoção.
aquilo que ele achou que ele ia fazer com poder. Elias gerou Eliseu, Eliseu gerou Jeú, um profeta adotou um empresário, fez dele um profeta, o empresário adotou um rei, fez dele um profeta, o rei foi lá e matou a rainha, porque profeta mata profeta, rei mata a rainha, e matou a rainha sem pôr a mão nela. Ele entrou por uma porta, ela pulou pela janela. Porque foi uma relação de poder ou de autoridade? Porque era um filho. O que vai estabelecer o reino de Deus na terra é um processo, não é uma estrutura. É uma consciência, não é uma metodologia. É um movimento, não é uma atividade. Aí você entende. E aí, quando Malaquias vai concluir a última declaração profética do Velho Testamento, o que está escrito? Quais são as últimas linhas do Velho Testamento? Nos últimos dias virá o espírito de Elias. E o espírito de Elias vai descer com poder, e todos vão receber poder para descer fogo do céu, matar os profetas de Baal, acabar com esses muçulmanos, com esses hindus, com esses xiitas, acabar com tudo que não quer Deus, nós vai meter fogo em tudo, só vai ficar nós. É esse o poder que vocês vão receber. É isso que está escrito em Malaquias? Não? Estou chocado. Hein? O que está escrito em Malaquias, amados? Qual foi a grande obra de Elias? O que Deus levantou Elias para fazer? O que Deus levantou Abraão para fazer? Um homem sozinho tira todo um povo do Egito com poder. Mas um homem sozinho não faz esse povo herdar a terra prometida. Tirar o povo do Egito não é o fim do nosso ministério. É só o meio de dar condições a esse povo de voltar ao propósito de herdar a terra. Amém. E aí, para herdar a terra, os pais vão ter que circuncidar os filhos. Os irmãos vão ter que circuncidar uns aos outros. E a palavra que abre a terra prometida é: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Para tirar o povo do Egito, um homem de Deus sozinho põe a ponta do seu cajado na água e ele mesmo passa pé enxuto. Uma manifestação de quê? Poder. Porque Moisés não circuncidou nem o próprio filho. E quando tirou o povo do Egito, a mulher dele estava largada dele. Por conta dessa circuncisão. Porque o filho de Moisés é o único caso na Bíblia de um menino circuncidado por uma mulher. E ela fez isso para Deus não matar o Moisés. E você pensa que ele ficou nervoso, a mulher largou dele, ele entrou em crise ministerial? Ele não, ele está focado no serviço. Porque Moisés era filho de mãe, cuidado pela irmã e acolhido pela filha do faraó. O que Moisés não conhecia na vida dele? Por isso não circuncidou nem o próprio filho. Mas como filho de mãe, ele era bom de serviço. Porque o filho, enquanto não tem o espírito de adoção, e nada é diferente de um servo. Então, para tirar do Egito, o serviço tira. Lembra que a gente falou lá? Na questão de... Beleza, enquanto é menino. Mas para entrar na terra prometida tem que ser adulto, tem que entender a promessa, circuncidar uns aos outros, renovar os vínculos, pactuar a vontade de Deus. E aí é uma questão de autoridade, porque ao circuncidar todos os homens perderam na circuncisão o seu poder. 3 dias, tudo prostrado, deitado, dentro da terra do inimigo. Deus pegou todos os homens, a partir de 5 anos de idade,
e colocou deitado no terreno do inimigo, gemendo, 3 dias, esperando passar. Para mostrar que não é poder. O poder foi usado para nos libertar do cativeiro, mas agora nós precisamos amadurecer em autoridade para cumprir o propósito. E Elias teve que ir do poder para a autoridade estava em ele adotar o filho. Esse era o problema do profeta. O profeta achava que Deus tinha levantado ele para fazer um serviço e não para formar uma cultura. Aí, a hora que ele ia fazer o serviço, ele percebia que mesmo o serviço feito, o propósito não era alcançado. Porque ele transformou uma vocação num ideal. Está fazendo sentido aí ou não? E aí, para entrar na terra prometida, a promessa de Deus tem que ser levantada pela mão de mais de uma testemunha. Porque a arca tinha que ser carregada por pelo menos 4. E para onde os sacerdotes fossem carregando a arca, o povo ia. E os sacerdotes tiveram que molhar o pé. Nós não vamos ocupar a terra prometida a pé enxuto com manifestações de poder. Nós vamos ocupar a terra prometida com compromissos relacionais e nós vamos ter que molhar o pé. E assim que entrar a terra prometida não é milagre, é trabalho. Milagre é para incrédulo. Milagre é para resolver o problema de quem não crê. Porque para resolver a vida do justo que crê, é trabalho. O milagre é onde não há fé. Aí eu uso a minha fé para operar um milagre a fim de iluminar aquele que não crê. E à medida que eu uso a minha fé em favor dele, ele crê e agora ele tem a responsabilidade de ser ensinado a quê? A trabalhar em favor de seus irmãos. Então a vocação da igreja não é milagre. Crente não tem que ficar reunindo para buscar milagre. Milagre é para os incrédulos. Para os filhos, trabalho. Plantar, arar, colher. Acabou o maná. Maná é para quem não tem revelação. Maná é para subsistência. Maná caindo do céu é para o deserto. Terra prometida, trabalho. Louva a Deus pela operosidade da vossa fé. Louva a Deus porque Deus transformou vocês não num povo de milagre, mas num povo de trabalho, em favor do irmão, em favor da comunidade. De modo que nossos filhos não sejam aqueles que nós drenamos da sociedade para fazer culto bom para nós, mas são aqueles que nós formamos num ambiente espiritual para assumir a responsabilidade da comunidade. A comunidade está órfã porque seus príncipes estão escravizados à nossa necessidade de liturgia, em vez de ser libertos pela nossa pedagogia. 1970, o Brasil viveu um avivamento. Onde? Onde esse avivamento encontrou campo para crescer, a igreja multiplicar, os templos serem cheios e formar a quase totalidade dos líderes de 50 e poucos anos que nós temos hoje. Vou te falar onde aconteceu isso. Nas escolas secundárias e nas universidades. Brasil inteiro, estudantes apaixonados por Jesus, comunicando o evangelho um para o outro e sonhando em ter uma nação transformada. Sonhando em ter uma nação redimida. Sonhando em dar a vida pelo país por amor a Cristo.
Qual é o pior ambiente espiritual no Brasil hoje? As escolas secundaristas e as universidades. O que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Que em vez da gente irrigar o país, nós drenamos o país. Em vez de encher a terra com os nossos filhos, nós vampirizamos os nossos jovens para servir nossa carência de devoção. E não nossa responsabilidade de vocação. Nossos tempos podiam estar ainda mais cheios de jovens procurando conhecer a vontade e não experimentar o poder. Quem dera, não sou contra templo, não sou contra culto e nem liturgia, desde que tudo seja uma forma da gente ensinar, para formar uma cultura de gente responsável, capaz de redimir nossa nação, e não um ambiente onde os príncipes e sacerdotes dessa nação estão sendo esterilizados para se tornarem ajuntadores de lenha para um culto a uma teta chamada Diana. E quando alguém se aborrece com essa mensagem, é pelo mesmo motivo que os sacerdotes de Diana se aborreciam em Éfeso. É porque se mexer na Diana, nós vamos ter prejuízo financeiro, porque é daí que a gente fatura. Mas isso tem nada a ver com o Brasil, amados. Eu só estou trazendo uma palavra aqui para alertar. Porque pode ser que a gente tenha esse tipo de problema aqui algum dia. Brincadeira. Brincadeira. Nós estamos ensinando os nossos filhos a ir para a faculdade, arrumar uma profissão para sobreviver. Entre nós. Entre nós vamos buscar fé em Deus, para Deus nos dar o poder de ter uma condição financeira, de mandar nossos filhos para a escola, para eles terem uma profissão boa, para eles garantirem um padrão de vida. Ou não? Ou não? E não para cumprir um propósito. Mandamos um filho para a faculdade fazer medicina, não porque ele é um médico vocacionado, é porque medicina é uma faculdade que ele tem que se esforçar para fazer, porque isso vai garantir para ele um padrão de vida mais excelente, ele vai ter dinheiro para pagar as contas e viver um padrão de vida excelente. Como quem manda uma prostituta para o melhor ponto da cidade, com a roupa melhor, para ela faturar mais. Para ela não ter que se humilhar exercendo a profissão dela num ponto ruim. O que é isso, amados? Isso é Babilônia. Que mentalidade está governando isso? Jezabel. Faltava sinceridade em Jezabel? Nunca. Jezabel achava que estava fazendo a coisa errada? De jeito nenhum. Jezabel só era uma mãe do próprio marido, que sinceramente estava fazendo a coisa que qualquer mãe faria para salvar seus filhos. Hein? Porque todo mundo tem mãe. Até o filho da prostituta. Só talvez não saiba quem é o pai. E a prostituta, sinceramente, vai continuar prostituindo para poder garantir a sobrevivência do filho.
Se antes ela prostituía para sobreviver, agora ela tem um motivo mais nobre ainda. Agora ela se prostitui por uma causa nobre. Para que o filho dela não tenha que passar por isso. Traz fogo do céu e manda queimar as prostitutas tudo. E os filhos da mãe que tem no mundo. E nós vamos terminar o quê? Sozinho. Porque esse não é o propósito. O propósito não é resolver quem está certo e quem está errado. O propósito é formar uma família. Oferecer um ambiente de relação. E é isso que ele está dizendo aqui. Então, tudo caminha para isso. Concluindo. Ele deu para edificação, querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos. Para a obra do quê? Do ministério, para a edificação do corpo. Até que todos, até que alguns, não todos, até que todos cheguemos à unidade da fé. E ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Até que todos cheguemos à medida perfeita de pessoa. Até que todos cheguemos... Então, qual é a vontade de Deus? Um ministério onde tudo funciona? Ou uma pessoa com plena consciência de natureza, identidade e propósito? E muitas vezes, para que a gente finalmente entenda que nós estamos fazendo a coisa certa no sentido errado, Deus tem que fundir o motor. Porque se continuar dando tudo certo, a gente vai tocar isso até onde der. Então, o que pode acontecer de melhor para aquele cara que estava lá na estrada, fazendo a coisa certa no sentido errado? É alguma coisa dar errado. Porque se der errado, ele vai pedir ajuda para alguém, e alguém fala para ele, você está doido, rapaz? Igual a história daquele guerreiro oriental. O país dele entrou em guerra, os vizinhos estavam invadindo as fronteiras, ele era o melhor espadachim, o melhor cavaleiro, tinha um cavalo bom, uma espada boa, era guerreiro, sabia lutar, montou no cavalo e falou, vou defender meu país. No meio do caminho, o cavalo sentiu sede, ele ficou cansado, parou numa sombra, foi dar água para o cavalo, dar uma descansada, aí um velhinho lá no fundo, viu ele lá dando água para o cavalo, descansando, falou assim, meu filho, eu posso te ajudar? Ele olhou para o velho e falou assim, o que você acha que um velho igual você vai ajudar um cara igual eu? Eu sou um guerreiro, forte, sou o melhor espadachim, tenho o melhor cavalo, estou indo salvar o meu povo dos seus inimigos. Ele falou, eu acho que eu posso te ajudar. Como? É porque a guerra está no norte, você está indo para o sul. Amém, irmão? É isso que está matando, Antônio. Então tem hora que Deus tem que deixar alguma coisa dar errado. Para a gente, no mínimo, pedir ajuda. E alguém nos alertar para o fato de que essa pressa nossa de chegar pode ser o que está nos levando mais rapidamente para longe do nosso verdadeiro propósito. E aí, então, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais o quê? Meninos inconstantes. Indo de um lado para o outro por causa do vento de qualquer doutrina. Alguma semelhança, amados? Alguma semelhança, amados? Depois desse esforço todo, dessa luta, essa batalha, arruma banda, arruma ministério, esforça, fica sem dormir, vira do avesso. O que a gente mais enfrenta? Qual que é a ameaça que paira na cabeça de todo mundo aqui? Não existe compromisso. Comércio não fideliza, não, mano. Basta alguém abrir uma porta do lado lá, vendendo um pouquinho mais barato e oferecendo uma comida, uma mercadoria um pouquinho melhor, acabou, ué. Acabou. Serviço não fideliza. Serviço não fideliza. E ele está dizendo inconstante, por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam. Antes, seguindo a verdade
em amor. Só é verdade aquele que mentia, não minta mais, antes fale a verdade. O diabo é mentiroso porque ele não mente, ele engana. A maior mentira do diabo é quando ele não mente, no entanto, não diz a verdade. Porque o diabo é mestre em usar a palavra de Deus no outro sentido. Então, ele não está mentindo, mas também não está falando a verdade. Então, sabe qual é o maior engano hoje? Várias pessoas que não estão mentindo, no entanto, não estão movidas de amor. Então, não é verdade. Porque só é verdade aquilo que ultrapassou os limites instintivos da necessidade, os limites intuitivos do interesse e entrou na dimensão da vontade. É intencional. Não é nem por necessidade e nem por interesse, porque se é por necessidade ou por interesse, não é amor. Amor é porque é espontâneo. Não é por reconhecimento, não é por necessidade, não é por interesse, não é por recompensa. É porque a gente é assim. E nem sabe fazer do outro jeito. A gente só sabe fazer quando a oferta é espontânea e é graça. Então, por isso que é a referência do amor, a evidência da graça. Então, a graça é essa forma multiforme como o amor se evidencia. E a graça é o meio de estabelecer uma cultura de quê? De comunhão. E ele diz o que então? Isso tudo vai apontar para quê? Seguindo a vontade em amor, de qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas e ligaduras, segundo a justa operação de cada parte. Então, se a operação de cada parte de maneira justa, é porque ela não é em favor do direito, é em favor da relação. Então, cada parte opera de maneira justa, porque opera em favor da relação e não em favor do direito. E está bem ligado, está bem vinculado, juntas e ligaduras. Então, por isso que quando Deus foi restaurar o vale de ossos secos, concluindo, ele falou para o profeta, profetiza sobre esses vales, a esses ossos. E a Bíblia diz que houve um grande barulho, e cada osso começou a se juntar ao seu osso. O que é cada osso com o seu osso? É esse ossinho aqui, com esse osso aqui, com esse outro osso aqui, com esse ossão. Então, o osso desse osso não é outro osso igual a esse. É esse aqui. Esse é o osso desse osso e esse é o osso desse osso. Então, vou te fazer uma pergunta. Quem tem caminhado com a gente aí já ouviu essa pergunta. Vou te fazer uma pergunta. Imagine que eu tenho aqui na frente, um monte de garfo, faca e colher, tudo misturado aqui. Está tudo misturado, garfo, faca e colher. E eu vou pedir para você organizar esse monte de garfo, faca e colher. Seja honesto. Como é que você organizaria? Seja honesto. Não, você organizaria faca com faca, garfo com garfo e colher com colher. Quem falou que era para guardar? Agora pergunta para mim. Organizar para quê? Com que propósito? Pergunta para mim. Para servir um jantar. Agora organiza. Mudou a organização, E a organização, Porque agora eu já vou organizar garfo, faca e colher, Porque para servir um jantar, o osso do garfo é uma faca. E o osso da faca é uma colher, Não é outra faca. Está vendo como é que a gente, pensando em salvação, se organiza pelos iguais. Mas pensando em propósito, a gente deveria se organizar pelos diferentes. Quem disse que a salvação era o fim? A salvação é para que agora eu pudesse conhecer a vontade. E em conhecendo a vontade eu soubesse que tipo de organização nós vamos ter. Então agora a organização que era uniforme para a salvação vai ser multiforme para o propósito.
Então agora eu vou querer organizar e trabalhar para que um garfo esteja junto com a faca e com a colher, mesmo sabendo que isso vai dar uma canseira lascada, porque se deixar por conta do garfo, ele acha que todo mundo tem que ser garfo, se deixar por conta da faca, ele vai achar que as colheres vão para o inferno, e se deixar por conta da colher, ele vai achar que Deus ama as colheres. E que Jesus só morreu para as colheres. Porque colher ajunta, garfo espeta e faca corta. Então, salvo mesmo é as colheres. Meu Deus do céu. Não, amado, a salvação é meio. Por isso nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e o propósito é boas obras. Então o propósito é cumprir o propósito, que a gente se torne pessoas amadurecidas, que trabalham em favor uns dos outros em oferta espontânea. Por isso o propósito é a comunhão dos santos, por isso que ele diz, bem ligado, bem ajustado. Então quando Ezequiel profetizou, cada osso foi se juntando ao seu osso, e já que seria muito desafiador, pessoas tão diferentes, de forma tão distinta, trabalhar umas com as outras, Deus colocou nervos e tendões, porque vai ser tenso e nervoso. Então, como a gente não sabe ficar tenso sem ficar amargurado e não sabe ficar nervoso sem ficar com raiva, é porque não tem nervo e tendão. Então, nós não estamos usando o ensino do Espírito para aguentar as tensões e o nervoso das relações. E ele está dizendo, não, o corpo bem ajustado pelo vínculo de toda junta e ligadura. Por isso que a primeira coisa que ele fez, quando colocou cada osso com seu osso, foi estender o quê? Nervos e tendões, porque a relação é nervosa e tensa. E nós não sabemos ficar nervoso sem ficar com raiva. E não sabemos ficar tenso sem ficar amargurado. Porque a obra do Espírito era nos ensinar a respeito da comunhão. Então, num certo sentido, eu quero terminar aqui colocando uma palavra desafiadora. Eu tinha muita dificuldade de entender o pecado contra o Espírito Santo. Para mim era uma incógnita. Eu ficava pensando assim, gente, eu tinha um medo de pecar contra o Espírito Santo. Até porque eu não entendi direito o que era. Eu falei, vai que eu estou pecando contra o Espírito Santo, não estou sabendo. Mas Deus não ia deixar nós numa latada dessa. E ele falava assim, todo pecado contra o Filho é perdoado, mas contra o Espírito não é perdoado. Eu falei, meu Deus, não deixa eu cometer esse pecado, não. Eu já estava pensando em salvar quem? A mim mesmo. Porque a gente sempre pensa que a graça é para... O fim da graça é salvar, né? Não, salvar é o meio de cumprir o propósito. E qual é o propósito? A referência do amor, a evidência da graça e a consciência do Espírito. Então, a obra da salvação se fundamenta no amor, se revela na graça, mas se consuma na comunhão. E nós estamos pregando um evangelho que termina na salvação, mas não aponta para a comunhão. Nós estamos achando que a salvação é para salvar o indivíduo, e não para que pessoas salvas, que não se ocupam da própria salvação, possam viver em comunhão. E enquanto nós pregamos uma salvação que salva o indivíduo, a igreja continua se reunindo para ser salva. E quem busca a própria salvação perdeu a sua alma. Mas quem, entendendo a sua salvação, está pronto a sacrificar a sua vida em favor do seu irmão, encontrou o verdadeiro sentido da salvação. Então, a obra da salvação é para que a comunhão revele a glória de Deus. Porque é na unidade, na comunhão do Espírito que as pessoas vão crer. A vontade de Deus, então, se consuma na comunhão. A graça é o meio de o amor ser revelado na relação. Por isso que a obra da salvação em Cristo, pela graça, foi dar a vida pelos seus irmãos. E ele diz, então, do mesmo jeito que eu amei vocês, então agora vocês vão lá e amam uns aos outros. Porque aquele que diz que ama a Deus e, no entanto, não entrega o que está nele em favor do seu irmão, está mentindo quando diz que ama a Deus. Aquele que diz que ama a Deus e enxerga seu irmão na necessidade, mas não vê a responsabilidade de resolver o problema dele, está mentindo. É uma fraude.
Por isso que o verdadeiro amor é manifesto por um cara que não parece irmão, nem frequentou o culto, mas vendo o irmão em necessidade, foi lá e mudou o plano de vida, pôs ele no cavalo, levou ele até na hospedaria e pagou a conta. E nem frequentava a igreja. Porque os que frequentavam o rito com ele não o amaram, apesar de fazer parte do mesmo rito. Porque cada um comia apressadamente o seu próprio pão. Então, comer apressadamente o próprio pão sem discernir o corpo é pecar contra o Espírito. Então, hoje eu entendo que o pecado contra o Espírito é se rebelar contra a comunhão. É mesmo tendo sido salvo por Jesus, continuar trabalhando essa salvação em favor de si mesmo. E se rebelar contra a comunhão do Espírito. Porque aquele que come do corpo de Cristo, achando que o Evangelho foi para dar o direito de comer o pão e não de discernir o corpo, está comendo juízo sobre si. Agora eu entendo porque que Jesus falou: em teu nome falamos outras línguas, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome a gente exerceu nossos dons. E Jesus falou: nem conheço vocês, porque eu só conheço aqueles que em meu nome revelaram as virtudes. Compartilharam as virtudes, buscaram a comunhão. Então, amados, é isso. A igreja vai crescer de maneira saudável e ser fortalecida, essa igreja que cresce em estatura, porque aqui está falando, ela trabalhar o seu próprio aumento para a edificação de si mesma. Então, essa igreja, ela trabalha os aspectos objetivos do crescimento e trabalha os aspectos subjetivos da consciência da soberania de Deus e a consciência de propósito na comunidade. Então, ela sabe se relacionar com a comunidade, ela sabe se relacionar com Deus e ela se expande, não porque ela trabalha em favor dela mesma, mas porque ela exerce a comunhão e, exercendo essa comunhão, ela manifesta a glória de Deus para fim de que o mundo creia. Por isso que o que a igreja primitiva vivia? Eles viviam na doutrina dos apóstolos. O que era a doutrina dos apóstolos? Resume a doutrina dos apóstolos na igreja primitiva: comunhão, partir do pão e orações. Ninguém considerava alguma coisa propriamente sua, as riquezas e pobrezas eram compartilhadas, e eles nem precisavam fazer campanha evangelística, porque o povo via aquilo e queria fazer parte desse povo, e cada dia Deus ia acrescentando aqueles que se haviam de salvar. Então eles repartiam, anunciavam esse evangelho, proclamavam esse evangelho, eram chamados do caminho, cuidavam das pessoas e ofereciam condições de comunhão, de relacionamento. Uma família. O corpo vivo de Cristo. Um povo que sabe ter conversa difícil, sem ficar com raiva. O povo que sabe enfrentar coisas tensas, sem romper e sem ficar amargurado. Um povo que tem dúvidas, mas não duvida. Nós temos o resto da vida para esclarecer nossas dúvidas, desde que a gente não duvide. Nós temos o resto da vida para ter unidade de fé, na medida que nós amadurecemos, desde que a gente não duvide da unidade do Espírito. Nós vamos continuar tendo vários nomes, porque Deus chama cada ovelha pelo seu próprio nome. E nós vamos ter vários nomes, porque nós temos várias vocações, e não porque nós somos pessoas diferentes umas das outras. Nossos nomes dizem do propósito que a gente cumpre conquanto o corpo de Cristo. Nossos nomes são para dizer que todos nós cumprimos o mesmo propósito de forma diferente. E não para garantir para os outros que nós não somos o mesmo povo. E hoje a gente usa o nome para dizer que não é o mesmo povo. E não para assumir a responsabilidade própria de cada vocação. Hoje a gente usa os nossos nomes para deixar claro em que nós somos diferentes. E não para deixar claro que nós temos a mesma vocação, revelada de formas diferentes.
Nós usamos os nossos nomes para deixar claro que a graça nos salvou, mas não para deixar claro que nós temos a comunhão do Espírito. Então a obra de Deus se consuma na comunhão do Espírito com quanto corpo. E quando a gente se reúne, não é para cada um comer o seu próprio pão, mas é para cada um entregar pão em favor do outro. É para a gente se fortalecer, se suportar, de modo que agora esse corpo cresce e se fortalece. Ele é saudável, porque ele cumpre todo, ele é pleno, todos os aspectos. E nesse sentido, eu creio que a igreja brasileira está correndo um risco de se equivocar a respeito da sua vocação. A gente não perde a vocação não, viu, amados? Mas a gente perde o tempo dela. Porque Deus falou para a igreja de Éfeso: se arrependa, senão eu removo o lugar da sua lâmpada. Éfeso era uma cidade estratégica, eu visitei Éfeso. E Éfeso era estratégico, era um porto, onde todas as nações se encontravam. Éfeso parecia o Brasil, era um lugar de várias etnias. Era um porto. E aí foi embaçando, essa igreja foi se organizando. E Éfeso começou a ter uma curiosidade. Os prédios principais de Éfeso, governo, assembleia, biblioteca, era tudo de fachada, porque todos tinham uma porta do fundo para o prostíbulo. Não tem nada parecido com a gente. Tudo terminava em Babilônia. E Éfeso foi. Cada vez mais se afastando dos seus afetos e cada vez mais investindo nas suas estruturas. A grande vantagem de Éfeso era o porto. Um dia, um temporal, uma avalanche, inundou o rio que forma o porto. Éfeso era um porto natural. Desaguava um rio lá que fazia um porto natural, porque tinha um canal profundo. Só que esse rio teve uma avalanche e aí a terra assoreou o rio e matou o porto. E aí eles tiveram que construir um porto vários quilômetros para outro lugar. Éfeso continuou sendo Éfeso. Mas continuou tendo uma vocação. Mas perdeu a sua hora. Perdeu o seu lugar. Perdeu sua relevância. Sabe por que eu fico aqui insistindo nessa conversa? Esse esforço todo aqui, quero te dar meu testemunho pessoal. Não é por nós. O que a minha geração, o que a geração dos 40, quem tem aqui mais de 40, já tem fé suficiente para fazer muita coisa errada e ainda encontrar com Jesus mais ou menos bem. A angústia que está aqui, ó, e esse esforço todo, é pelos nossos filhos. É pelos filhos deles. Se você acha que está difícil para você, que tem 40 e poucos anos, que igreja nós estamos preparando para alguém que tem 12? Se o seu filho tiver que mudar de cidade, que igreja ele vai frequentar? Daqui 30 anos, quando você não puder fazer nada por ele, e na verdade ele estiver preocupado com o que ele vai ter que fazer por você, onde ele vai frequentar? Que igreja que ele vai levar os filhos dele? Onde os seus netos vão congregar quando tiver 30? E tiverem que tomar as decisões mais difíceis da vida dele?
Quem disse que eles vão estar aqui? Se tudo der certo e a gente prosperar, como é próprio dos filhos de Deus, onde eles vão morar? E quem disse que eles não vão frequentar a igreja de um abusador? Quem disse que a sua neta daqui, que hoje está com 3, quando ela tiver 25, linda, crente, cantora, cheia de ministério e com um diploma, onde ela vai congregar? Quem vai ser o pastor dela? Vai ser um cara que pensa família? Vai ser um cara que pensa relação? Vai ser um cara que entrega todo o dom que ele tem em favor dos outros, sem esperar recompensa? Onde esse cara está sendo formado? Quem está formando, aos 30 anos de idade, o cara que com 50 vai ser pastor da sua neta de 30? Onde ele está sendo formado? Com que consciência? Ele tem uma consciência de pai, que cuida da família, ou ele tem a consciência de um servo que alcançou o direito? O que faz de um pastor um abusador? O que faz de um pastor um abusador das ovelhas, que come a carne das ovelhas? O que fez de Davi o assassino do melhor oficial que ele tinha do exército e um abusador de mulheres? É porque Davi, quando foi ungido rei, ele estava vestido de pastor. Quando ele foi enfrentar o gigante, tentaram dar para ele uma roupa de guerreiro. Ele falou: não funciona, me devolve a roupa de pastor que eu funciono. Mas quando ele virou rei, ele estava vestido de rei. Ele já nem lembrava mais o que era roupa de pastor. Aí, vestido como rei, ele se viu no direito. De modo que não foi sexo. Davi não se interessou por aquela mulher por sexo. Tanto que quando Natã veio conversar com ele, nem de sexo falou, nem de mulher falou. Natã só fez uma coisa: tirou dele a roupa de rei e pôs nele a roupa de pastor. Quando Natã contou para ele uma história de pastor, ele voltou a si. Porque pensando como rei, ele tinha direito. Mas pensando como pastor, ele viu que não tinha direito. Então era poder, não era sexo. E o que nós estamos ensinando nossos líderes? A construir relações de comunhão porque amam e têm responsabilidade? Ou estamos ensinando nossos líderes que eles adquiriram o direito de liderar e governar porque agora eles são competentes? Nós estamos formando pastores ou mercenários? Quem serão os pastores dos nossos netos? A Europa não se perdeu na primeira geração. A Europa se perdeu na terceira geração, que é onde o processo se completa. Um pai gera um pai que gera um pai. Então, nosso desafio não é parir filhos, é formar pais. Abraão só morreu depois que Isaac se tornou pai de um filho adulto. Quando os netos de Abraão alcançaram 14 anos, entraram na puberdade, agora Abraão pode morrer porque ele não gerou um filho, ele gerou um processo. Ele não prestou um serviço, ele formou uma cultura. Uma cultura de família e paternidade, não de direito. Os servos que nós estamos formando a partir da competência serão os perseguidores dos nossos filhos, porque os filhos da carne perseguem os filhos do Espírito. Alguém está entendendo o que nós estamos compartilhando aqui, amados?
Fizeram uma pesquisa na Europa não, no Reino Unido. E a pesquisa que fizeram no Reino Unido foi a seguinte: perguntaram para os jovens até 30, quantos queriam Deus? 90% queria Deus. Aí perguntaram para eles quem queria a igreja. 95% disse que não queria a igreja. O problema do povo hoje não é com Deus. É com aqueles que dizem estar representando Deus e só falam de poder, não falam de afetos. Você tem amigo no seu ministério? Você tem colega? Eu vou te falar para você o que é um amigo de ministério. Um irmão de ministério. Um amigo de ministério. É alguém que, se você não tiver, e a sua mulher precisar de um abraço, ou de um banho, ele vai conseguir dar banho na sua mulher nua, e não usurpar você. Você fala, isso é muito difícil. Não, vou explicar. É porque se ele perceber que ele está com minhoca na cabeça, ele vai chamar outro amigo de ministério. E falar assim, nós precisamos dar um banho na mulher do Paulo Júnior. Você me ajuda a conseguir ver ela na sua nudez e dar para ela o que ela precisa, sem desonrar o Paulo Júnior? Aí você tem um amigo de ministério. Porque caso contrário, o dia que você tiver um problema e alguém precisar dar banho nas suas mulheres, inclusive a igreja que você pastoreia, que não é sua, vai ser a oportunidade dele de usurpar você. Como Davi fez com Urias. E sabe por que Davi fez isso? Porque teve uma crise de poder, porque estava sozinho vestido de rei. Porque bastou um amigo ir lá para ele lembrar que ele era pastor, que ele caiu em si. Alguém está entendendo isso aqui, amados? Sabe o que é um amigo de ministério? Se a sua filha, linda, de 20 anos, estivesse se sentindo sozinha e pedisse, precisar de um abraço para dormir, ele é capaz de deitar com ela abraçado até ela dormir, sem pensar que ela é direito dele, só porque ele fez a coisa certa. Nós estamos construindo essas relações, amados. É aí que está nosso esforço. Jesus foi embora. Sabe o que ele fez? Porque às vezes você acha que eu estou exagerando. Jesus foi embora e deixou a mulher dele para os amigos tomar conta. Só que tem uns amigos de Jesus que estão com merda na cabeça e estão endemoniados, estão oprimidos e acharam que a mulher é deles e que eles podem se deitar com ela e fazer com ela o que eles querem, porque tem esse direito. Não, amados, essa mulher que a gente cuida aqui tem marido. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Nós não temos direito sobre ela, nós temos responsabilidade com ela. E Jesus deu o exemplo. Falou, estou indo embora, estou deixando minha mulher e meus filhos para vocês tomar conta. Abracem minha mulher, cuidem dela, lavem ela. Glória a Deus, amados. Essa é a nossa vocação. Essa é a nossa cultura. Não é outra coisa.
Aí nós estamos gerando gente madura. Amém? Então vamos lembrar disso. Sabe por que a gente tem que lembrar disso? Porque na hora que os nossos filhos mais precisarem de nós não vamos estar aqui para oferecer para eles o nosso poder. A não ser que a gente tenha deixado para eles uma cultura, um povo, uma família. Amém. Grande privilégio, uma honra poder desfrutar desse tempo aqui, receber de vocês essa distinção de honra, de respeito, de amizade, de testemunho. E quem está caminhando com a gente aqui há mais tempo sabe do nosso empenho em relação à cidade do Rio de Janeiro. Há uma intencionalidade em investir tempo, vida. O Mateus está lá mais perto agora, ele sabe, às vezes, a pressão que a gente sofre, assim, as melhores das intenções. Tem muita gente que não entende esse tempo investido e gasto aqui. Eu estou aqui por causa de uma fé. Eu não estou aqui para responder nenhum tipo de carência ou qualquer outra coisa. Eu estou entregando aqui a minha fé em favor da igreja do Senhor Jesus Cristo nessa cidade. Para a redenção do nosso país. Essa cidade e a igreja de Cristo nessa cidade tem uma vocação profética de redenção para esse país. E essa igreja está vivendo debaixo de jugo, ensino de demônios, na plenitude dos seus dons, usando isso para outra finalidade que não seja gerar uma cultura de povo, de família, de comunhão no Espírito. Amém? Agora, são 16h36. Terminou, acabou, o que a gente tinha para entregar é isso. É o seguinte, eu queria pedir de vocês alguns minutinhos só, eu acho que a gente, mais 10 minutos, eu queria agora dar um testemunho de uma coisa muito pessoal, muito íntima, que diz respeito a todo esse esforço aqui de relação com o Cio, com o César, com todos os irmãos aí que estão nesse núcleo aí de esforço, de comunhão, porque, como eu falei, eu tenho que ter uma consciência clara na minha vida de tempo, porque assim, eu não quero exagerar, mas também não quero ser tímido. Ele te passou aí as imagens? Passou? É o seguinte, eu vou apresentar para vocês aqui alguns slides, pode pular esse aí. Pronto. Eu queria passar para vocês aqui alguns dados. Nós estamos trabalhando numa visão há mais de 15 anos, tem quase 20 anos. Eu tinha mais ou menos 45 anos, quando Deus colocou no nosso coração o desafio de entender a igreja como pessoa. Então, tudo que nós compartilhamos agora, pronto, está concluído ministerialmente. Agora, vamos entender tudo que nós compartilhamos agora num outro sentido, para você entender o apelo que eu quero fazer aqui. Agora é um apelo, agora o que eu estou fazendo o papel aqui do evangelista. Agora é evangelismo. É o seguinte, se nós, igreja, somos uma pessoa, essa igreja como pessoa, ela foi chamada para se desenvolver na sua plenitude. A sua plenitude é contemplar todas as gerações. Então, com quanto pessoa, a igreja tem que ser plena e absoluta em todas as gerações. Então, ela é pessoa desde o nascimento, a sua concepção, até a velhice, para que, mesmo sendo velho, produza ainda fruto. Agora, nós estamos falando das relações pessoais como igreja. Então, existe um cenário no Brasil que muitas vezes o governo não está atento, nós estamos trabalhando nessa área, a sociedade não está atenta e muito menos a igreja. E aí vocês vão entender alguma coisa quando eu falei aqui de que Deus pode mover o candeeiro, porque existe uma coisa acontecendo no Brasil que as pessoas não se apercebem, não estão se apercebendo. É o seguinte, o cenário da velhice no mundo. Pela primeira vez o mundo tem mais avós do que netos.
Então, o mundo, ao contrário do que muita gente pensa, está se tornando um mundo de velhos e não de jovens. Então, hoje nós temos mais gente acima de 60 do que gente, em média, até 20. Então, está lá, pela primeira vez, pessoas estão vivendo mais e tendo cada vez menos filhos. Então, caminhamos para uma sociedade com poucas crianças e muito velhos. Isso representa um desafio. Está aí as informações. A desigualdade mata. Nos Estados Unidos, a expectativa de vida começou a diminuir, em vez de aumentar em decorrência da obesidade e diabetes. Há uma perspectiva de que crianças que estão nascendo hoje nos Estados Unidos possam viver menos do que seus pais. O país está em 34º lugar no ranking mundial de expectativa de vida, atrás de países muito mais pobres. E o que está fazendo um país que aparentemente deveria ser o país da longevidade, está se tornando cada vez mais um país de vida curta. E o que está provocando isso é a solidão, o isolamento, a desigualdade. Então, os Estados Unidos hoje é o campeão mundial de depressão. E o Brasil, como fiel discípulo de uma cultura de consumo americana do hemisfério norte, se a América é o campeão mundial de depressão, o Brasil hoje é o campeão mundial de ansiedade. Com tudo que nós temos, nossos jovens estão cada vez mais ansiosos, porque o que está sendo apresentado para eles não é um futuro de relação, é um futuro de desempenho. Então, nossos jovens estão cada vez mais perturbados com a ideia do desempenho e da competência e não a segurança da relação. Então, você entende por que está tendo esse desequilíbrio, essa desigualdade. Então, muito problema brasileiro hoje não é a pobreza, é o abismo social. É o acúmulo de riqueza que não dialoga com a pobreza. Então, não há ponte. O Brasil não tem falta de riqueza, o Brasil tem falta de comunicação entre as riquezas e as pobrezas, a desigualdade. Pode passar. Cenário da velhice no mundo, suicídio de idosos. Segundo a Organização Mundial, os idosos são o grupo populacional de maior risco para o suicídio. Apesar disso, esse fenômeno ainda recebe pouca atenção das autoridades da saúde pública. Olha isso aí. Coreia do Sul. País o quê? Alto índice de desenvolvimento. A taxa de suicídio, 28,9 suicídios por cada 100 mil habitantes e 18,5 no Japão. O isolamento é o fator número 1 que antecede depressão e suicídio. Pode passar. Cenário da velhice no Brasil. Agora se prepara. Enquanto os países desenvolvidos enriqueceram primeiro para depois envelhecer, nós estamos envelhecendo com pobreza. Então, se o cenário da velhice nos países desenvolvidos é grave, se prepare para o que vai ser o cenário da velhice num país onde tem mais pobre do que gente com segurança social. Então, veja, na França, presta atenção nesse dado aqui, na França foram necessários 145 anos para que a população de idosos dobrasse. No Brasil, um aumento ocorrerá semelhante em apenas 19 anos, entre 2010 e 2030. O Brasil está envelhecendo em 20 anos o que a França levou 150 anos. O Brasil é a maior taxa histórica de envelhecimento no mundo. Então, aqui está dizendo que, vai passar outro slide aí, vocês vão ver aqui, a quantidade de velhos com mais de 65 anos no país deve mais do que triplicar entre 2030. Vai passar para 30,5 milhões. Segundo os dados do Ministério da Saúde, o Brasil, em 2016, tinha a quinta maior população idosa do mundo. Em 2030, o número de idosos ultrapassará o total de crianças de 0 a 14. Então, até 2030, nós vamos ter mais gente acima de 60 do que gente até 14. Está claro isso, amados?
Quem aqui tem mais de 45 anos? Então, quem tem 45 anos pode pensar que você ainda está longe de ficar velho. Só que quem tem 45 anos aqui já lida com um velho sem saber direito o que fazer dele. Sim ou não? Então, quem tem mais de 45 aqui já não sabe o que fazer com o seu velho. Porque não tem estrutura nem cultura no Brasil para tratar disso. Pode passar. O país da demência. Atualmente, 1,4 milhões de brasileiros vivem com demência. Com o envelhecimento acelerado da população mundial, estima que até 2050 esse número aumente para mais de 6 milhões. O Brasil está caminhando para ser o país com a maior taxa de dementes do planeta. A demência foi a 5ª maior causa de morte no mundo, 2ª maior causa de morte da população acima de 70 anos. Só para você entender que a gente não está exagerando. Olha o ranking mundial de Alzheimer por 1.000 habitantes. A Turquia tem 1.192 casos de Alzheimer por cada 1.000. O Brasil tem 1.037. Depois, o terceiro lugar tem 397, 406, terceiro e quarto lugar. Então, em números absolutos, o Brasil é o maior índice de dementes do mundo. Porque se a Turquia tem 1.192 por cada 1.000, imagina o tanto que o Brasil é maior do que a Turquia. Hã? O quê? Não. Então é porque aquilo é 100 mil. 100 mil, desculpa. Porque senão não pode ter mais do que... É por 100 mil. Então você imagina quantos dementes a mais em números absolutos que nós temos do primeiro lugar de demência no mundo proporcionalmente. Pode passar. Violência contra velho. Em 2018, a violência contra o velho aumentou 13% em relação a 2017. Principais agressores: filhos e netos. Negligência, violência psicológica, abuso financeiro, violência física. Então, os principais agressores são filhos e netos. Está lá, ó, 59% são filhos, 11% outros parentes, 8% são netos, 5,7% companheiro, 11% não identificado, 3,5% vizinho, 1,28% é o cuidador. E muita gente acha que o maior agressor do idoso é o cuidador. Na verdade, a taxa é mínima. Agora, pira para isso aqui, ó. Isso aqui é dado oficial. No Brasil, em períodos de feriado prolongado e férias, a taxa de internação de velho em hospitais aumenta, porque a família induz ao velho cortando água e comida para gerar demência. Então a família corta a água, a comida, ele passa mal, tem que internar para poder tirar férias. Isso é estatística. Pode passar para frente. O governo britânico, então, agora está... Metade das pessoas com 75 anos ou mais que viviam sozinhas, elas estão agora sendo levadas a se relacionar alguns dias da semana. Cerca de 200 mil idosos no país não tiveram conversas com amigo ou parente em mais de um mês. Então, o governo britânico está tomando medidas, políticas públicas de obrigar o idoso a conviver com outras gerações. Né? Aí tem alguns exemplos aí que a gente cita aí, pode passar para frente. Outro exemplo aí, nesse lugar aí na Holanda, uma vila projetada para idosos com demência, onde eles colocaram os jovens universitários para conviver com eles, para obrigar essa intergeracionalidade, misturar gerações, para poder quebrar essa questão do isolamento. Pode passar para frente. Aqui no Brasil, a Universidade de São Paulo, a USP, lançou um programa 60+, criado em 94, onde eles estão construindo um ambiente residencial que leva o idoso a ter
uma condição de vida proativa e não apenas ter uma assistência passiva. Então, quebrar essa ideia do asilo, da casa de assistência, onde ele possa ter um ambiente de compartilhar conteúdo, entregar conteúdo e repartir. Pode passar para frente. E aí vai por aí afora. Eu só vou parar aqui, só para que os irmãos tenham consciência. Quero estimular você depois a entrar na internet e ler um pouco mais sobre envelhecimento. Por que eu estou compartilhando isso? Porque nós estamos engajados já em alguns anos, e eu queria compartilhar isso aqui no Rio, tenho falado isso aí com os irmãos aí, o Sil, o César, porque eu entendo que o Rio poderia ser um ambiente propício, favorável, principalmente a periferia do Rio, em que a gente começasse a trabalhar iniciativas intencionais de intergeracionalidade, fazer encontros com gerações diferentes, colocar o velho, como diz lá em Malaquias, pais se convertendo a filhos e filhos a pais, colocar várias gerações diferentes repartindo conteúdo. Por quê? Porque nós estamos caminhando para uma velhice passiva. Se lá na Europa já existe assistência para o velho, mas ainda passiva, você imagina o que vai ser aqui no Brasil, que nós temos uma assistência que, além de passiva, não é digna. Lá, pelo menos, a assistência é digna, mas eles estão tentando, eles viram que uma assistência digna para o idoso não é suficiente, a não ser que ela seja proativa, a não ser que ela promova o encontro e a relação. Então, aqui no Brasil, ela nem é digna e ainda é passiva. Então, nós, como igreja, podemos quebrar a passividade da velhice, promovendo dentro da igreja um ambiente de mesa em que as gerações se encontrem para compartilhar conteúdo. Você imagina o que é um cara hoje de 60 anos de idade numa igreja evangélica? Imagina um profissional bem-sucedido que se aposentou. Ele está com um armazém carregado de conteúdo, ele tem uma vivência, ele tem uma experiência. Aí ele está no ambiente da igreja. A não ser que ele esteja acostumado à estrutura litúrgica da igreja, se ele quiser ter alguma participação, ele vai ter que reaprender o ofício. Porque a única coisa que a igreja vai oferecer para ele é o quê? Ia ser professor de escola dominical, secretário, tesoureiro, prestar algum tipo de serviço. Mas certamente ele não vai trabalhar naquilo que é a aptidão e o conteúdo que ele acumulou a vida inteira. Mas se a igreja tivesse uma percepção de intergeracionalidade, esse cara poderia estar sentado com um jovem, sendo mentor ou compartilhando virtude na formação profissional e vocacional de outras pessoas. Ele poderia estar inserido no desenvolvimento da comunidade, sem ser passivo. E sem ter que reaprender um ofício que ele já está velho para reaprender. Está muito rápido, os irmãos estão... Então, nós entendemos que essa região do Rio aqui, ela tem essas condições, porque ela tem essas populações convivendo, ela tem esse conteúdo, ela tem o apelo da comunidade, porque existe um apelo da natureza, da região, da intergeracionalidade, só precisava ser trabalhado isso aí com um pouco mais de intenção. E ela tem um desafio da comunidade, é um ambiente onde tem muita coisa para fazer, muita coisa para ser transformada, e que ela está produzindo numa velocidade muito grande uma velhice passiva. Que a igreja está tentando ocupar através de liturgia, em vez de ocupar na forma da pedagogia, na formação de uma nova geração a partir da partilha de conteúdo. É isso. Então, eu estou deixando esses slides aí, depois vocês podem até ver, porque é meio autoexplicativo. Existem algumas iniciativas práticas lá. Passa rapidinho aí, que eu vou só elencar, acho que é o último slide lá. Vai passando. Aqui, pronto, é isso aí, ó. Então, a gente está propondo um trabalho que a gente está chamando lá, por enquanto, de estação. Só para você entender, porque estação é um lugar de encontro, né? Junta e espalha. Estação de luz, estação de água, estação de trem, estação de ônibus. Você junta o recurso, compartilha e distribui. É uma usina de potencialização. E aí, uma estação de encontros e propósitos, promovendo esses
inicialmente, esses itens: convívio de gerações, proatividade em lugar de hiperatividade, intercâmbio transcultural. O Rio tem o apelo, porque ele tem o apelo, ele tem o atrativo de trazer pessoas de outras nações e outros lugares, tanto velhos quanto jovens. Então nós podemos ter jovens convivendo com os velhos daqui, podemos ter os velhos de lá convivendo com os jovens daqui. Nós temos essa condição e estamos até estruturalmente quase já preparados para isso. Um gerador de conteúdo. A igreja funcionar como um banco de memória. Por exemplo, muitos aqui podiam estar publicando suas memórias, deixando um legado de conteúdo, e não apenas de patrimônio. Na Dinamarca, eles estão desenvolvendo uma proposta lá de biblioteca viva. Em vez do cara ir na biblioteca ler um livro, eles promovem um encontro entre um velho e um jovem, e eles sentam para conversar um com o outro, e o conteúdo ser compartilhado de maneira orgânica e não acadêmica. Quantos anos a senhora tem? Não, atrás lá, não, lá, você. Quase 80. A senhora era da BU, então quando eu falei dos anos 70, você lembra bem o que foi isso. Tá. Só gostaria de escrever um livro sobre sua vida? Para escrever. Mas só gosta de conversar? Se eu arrumar um jovem para gravar tudo só tem para contar e depois ele transcrevesse isso na forma de texto, a gente conseguiu escrever esse livro em menos de 2 semanas. Seria interessante fazer isso? Só tem história para contar? Só tem fotografia para colocar junto? Nem que fosse para os seus parentes. Será que a gente consegue vender 10 exemplares desse livro? Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando? E está aí, ó. Sabe por que ela está pensando em ir embora sem escrever o livro? Porque ela não vai sentar numa máquina de escrever. Mas se a gente fizer um encontro intergeracional, com os recursos que a gente tem, nós resolvemos isso em menos de 10 dias. Faz sentido? Quem gostaria de receber o conteúdo dessa irmã de 80 anos, que foi pioneira num processo... já está vendido, só aqui nós já venderia mais de 100 cópias. Não precisa nem de você fazer propaganda, não. Já tem gente querendo vender o livro dela lá. Já faturar em cima. Calma, não vamos fazer isso. Pronto, está aí, ó. Gerador de conteúdo e uma antena de transmissão. O que um velho tem dificuldade? Dormir de noite. Dorme pouco, acorda cedo. Mas com os recursos que nós temos hoje, nós podíamos ter... Imagina se a gente tivesse uma rádio, podcast, online, 24 horas por dia. Alguém estaria falando, alguém estaria escutando. Dá para fazer isso? Seria proativo? Amém? Estou deixando aqui um testemunho, um apelo, para a gente pensar a igreja como família. E muito do que nós estamos fazendo com o conselho aqui, com esses irmãos aí que já estão ficando velho. Então, antes que vocês tenham que lidar com o velho Silfarne, antes que vocês tenham, já não está fácil lidar com o César com 57. Imagina o César com 75. É só virar os números. Está vendo? Não, piorou. Se é difícil lidar com o César com 56, imagina ele com 65. É só 10 anos. Então, em nome de Jesus, pela paz do povo. Amém? Está aqui o testemunho. Obrigado pela paciência de vocês. Está aí, um privilégio, uma honra mesmo e só gratidão, tá bom? Então, nós estamos trabalhando nesse sentido e fica aqui o apelo, porque nós temos fé e certeza de que Deus vai
estabelecer esse espaço aqui no Rio de Janeiro. E a gente está crendo firmemente que é a partir aí dessa relação. Tá bom? Paz. Amém. O pastor Ednei pediu que eu terminasse aqui. Não sei se tem que ter coragem ou cara de pau para falar depois desse homem, né? Mas a gente quer agradecer de todo o coração. Eu tenho certeza, porque na hora que a gente estava almoçando, eu fui observando o que algumas mesas estavam comentando, estava todo mundo falando a mesma coisa. Todo mundo falando, eu não estou conseguindo anotar de tanta coisa boa que a gente está ouvindo, né? Então eu tenho certeza que você foi muito abençoado. Eu quero agradecer eu sou pastor nessa igreja, meu nome é André, e para quem não me conhece, e para mim foi uma honra tão grande, a gente está tão grato de isso ter acontecido aqui na igreja. Quando algum tempo atrás a gente sugeriu de fazer isso, a gente imaginava mais um encontro de liderança, mas foi uma avalanche que a gente recebeu aqui hoje, né? Então fica aberta essa porta para fazer isso toda semana, se quiser, tá, pastor Paulo? Fica à vontade. E eu acho que é legal a gente terminar orando pela vida dele, orando por esse ministério, agradecer pastor Silfarney, César, Ednei, todo mundo que se envolve para fazer isso acontecer. A gente está muito grato mesmo. Você está grato? Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado. Obrigado por essa manhã, por essa tarde tão especial. E como a gente sempre ora nas nossas igrejas, que a Tua palavra não seja apenas um acontecimento de um dia, mas que ela marque o nosso coração. Que ela seja, meu Pai, viva em nós e produza muito fruto. Quanta coisa nós ouvimos hoje, revelação, traz clareza e traz tanta inspiração, que isso não fique apenas hoje conosco, mas se torne como, meu Pai, nós estamos criando uma onda que o Senhor vai levando e vai atraindo mais e mais gente e afetando mais e mais gerações. Obrigado pela vida do pastor Paulo, pelo seu ministério, pela graça que o Senhor tem derramado sobre ele e por tudo que ele ainda vai fazer. Nós já te agradecemos hoje porque podemos fazer parte um pouquinho disso tudo. Abençoe esse ministério, projeto que está, meu Pai, sendo levantado. E por tudo que o Senhor vai fazer em nós e através de nós, toda a glória é tua, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Se você não sabe, tudo que foi falado aqui hoje ficou registrado na nossa transmissão no canal dessa igreja. Então, se você quiser ouvir tudo de novo, eu acho que a gente precisa ouvir umas 5 vezes no mínimo, né? A gente coloca lá também o link com esse PowerPoint que o pastor botou no final. Se alguém quiser, fica na descrição também lá para ficar fácil de você pegar, tá bom? Deus abençoe você. Eu não sei se tem mais alguém que vai falar alguma coisa, não? Ninguém está vendendo Monza velho, alguma coisa, não? Amém. Deus abençoe vocês e vão em paz. Até a próxima.